Imagine um país que já esteve no top 3 dos países com maior PIB per capita de todo o planeta, superando várias das grandes potências da época no ano de 1896. Em 1913, essa nação era em algumas métricas mais rica do que a França, a Alemanha e a Itália, figurando de forma inquestionável no grupo das 10 economias mais prósperas do mundo. Sua infraestrutura era monumental, possuía a 8ª maior malha ferroviária da Terra e seus salários reais chegavam a aproximadamente 96% do padrão da Grã-Bretanha, atraindo milhões de europeus que buscavam uma vida de luxo na chamada Paris da América do Sul. Para ter uma ideia da solidez financeira, esse país guardava pouco mais de 2% de todo o ouro monetário mundial, e sua riqueza por habitante continuou sendo superior à do Japão e da Itália até o início da década de 1960. Esse país era a Argentina de sua era de ouro. Mas hoje, a realidade da Argentina é marcada por um paradoxo que intriga economistas em todo o globo. O país, que já esteve entre os mais desenvolvidos do mundo, tornou-se o maior símbolo de retrocesso econômico da história moderna, enfrentando ciclos de inflação persistentes e crises institucionais profundas. Desde sua independência, a Argentina já declarou o calote em sua dívida externa 9 vezes e viu sua economia despencar de uma das mais estáveis para uma das mais voláteis do sistema financeiro internacional. Diante deste cenário, surge uma pergunta inevitável: como a nação que tinha todos os recursos para ser os Estados Unidos da América do Sul se transformou no país que conhecemos hoje? A Argentina ocupa uma área vasta de 2.796.000 km², que a posicionam como a segunda maior nação da América do Sul. Este território não é apenas extenso, mas dotado de uma diversidade geográfica que serve como base fundamental para sua força econômica e projeção geopolítica no Cone Sul. A oeste, a Cordilheira dos Andes estende-se como uma espinha dorsal de granito e gelo, que atua como uma barreira natural imponente e funciona como um reservatório hídrico essencial para as regiões áridas situadas a seu pé, onde a agricultura irrigada de frutas e vinhedos se desenvolve com vigor. No entanto, o coração econômico do país bate na planície pampeana, que é caracterizada por solos de fertilidade extraordinária, os quais possuem alta concentração de matéria orgânica e uma estrutura mineral que favorece a produtividade agrícola em larga escala, sem a necessidade de correções químicas massivas. Sob a ótica da geopolítica econômica, o relevo predominantemente plano dos Pampas facilitou a ocupação territorial rápida e a posterior implementação de infraestruturas de transporte, que permitiram a integração da Argentina ao mercado mundial como uma superpotência exportadora de alimentos. A hidrografia argentina é dominada pela Bacia do Prata, que é a 4ª maior bacia hidrográfica do planeta e drena aproximadamente 30% de toda a superfície total da América do Sul, conectando o interior do continente ao Oceano Atlântico. Os rios Paraná e Paraguai convergem para a formação do estuário do Rio da Prata, criando um sistema de navegação interior que historicamente funcionou como o eixo central do comércio fluvial e da integração regional de mercadorias. Buenos Aires, situada estrategicamente na foz desse sistema, utilizou sua localização privilegiada para controlar as rendas alfandegárias e centralizar o poder político e financeiro, capturando os benefícios do fluxo de produtos proveniente do interior do continente e das minas do Alto Peru. O controle das vias fluviais foi motivo de intensos conflitos internos e internacionais, pois a livre navegação dos rios era vista como vital para o desenvolvimento das províncias do litoral e para a conexão direta com os mercados externos europeus. A agricultura pampeana não se limitou a ser uma atividade produtiva, mas foi o motor da expansão das fronteiras nacionais, onde a ocupação sistemática das terras foi acompanhada pela expulsão de populações indígenas para liberar espaços destinados à pecuária extensiva e ao cultivo de grãos como trigo e milho. O relevo plano permitiu que a produção fosse escoada com custos logísticos reduzidos, impulsionando o comércio fluvial através de portos importantes, como os de Rosário e Santa Fé, que serviram como pontos de saída fundamentais para a riqueza gerada no coração agrícola argentino. Assim, a geografia física da Argentina moldou uma economia voltada para a exportação de produtos primários, onde os recursos naturais e a facilidade de transporte fluvial foram convertidos em capital político e financeiro, centralizado na metrópole portenha em detrimento do equilíbrio regional com as outras províncias.
Durante o período colonial, a região do Rio da Prata ocupava uma posição periférica no Império Espanhol, devido à ausência inicial de metais preciosos e de grandes populações indígenas para a mão de obra sedentária. A economia do século XVIII baseava-se essencialmente na extração de couro, através das vaquerias, que eram expedições de caça ao gado selvagem, que se multiplicava livremente nas planícies férteis. A criação do vice-reino do Rio da Prata, no ano de 1776, alterou esse cenário ao elevar Buenos Aires à categoria de capital administrativa e comercial, protegendo a região de incursões estrangeiras e consolidando sua hegemonia no Atlântico Sul. Com a implementação das regulamentações de livre comércio em 1778, o Porto de Buenos Aires floresceu ao se tornar a via legal para a saída de prata extraída no Alto Peru, que representava cerca de 87% do valor das extrações coloniais daquela época. Além da prata, o couro ganhou importância crescente, atingindo uma média de exportação anual de quase 4 milhões de pesos no final do século XVIII, consolidando a primeira grande elite mercantil da região. A Revolução de Maio em 1810 e a independência formal em 1816 desarticularam o nexo comercial com as minas de Potosí, forçando a economia a se reorientar quase exclusivamente para a exploração da pecuária nos Pampas. Entre 1810 e 1860, o setor mais dinâmico foi o dos saladeiros, que produziam carne salgada destinada ao consumo de populações escravizadas em outros países americanos, como Brasil e Cuba. Neste período, a posse da terra consolidou-se como um ativo mais valioso do país, e leis como a enfiteuse, em 1826, permitiram a ocupação de vastas extensões por um pequeno grupo de investidores, estabelecendo a base do poder da oligarquia agrária. A transição para uma economia nacional exigiu a definição de fronteiras claras e o controle centralizado das rendas do Porto de Buenos Aires, o que gerou décadas de guerras civis entre unitários e federais, que buscavam o domínio sobre os recursos estratégicos da nação em formação. A segunda metade do século XIX inaugurou uma fase de modernização acelerada, financiada majoritariamente pelo capital britânico, que via na Argentina um parceiro ideal para o fornecimento de alimentos baratos e matérias-primas industriais. O principal símbolo desta era foi a ferrovia, que transformou radicalmente a paisagem econômica do país, ao integrar os centros de produção agrícola do interior aos portos de exportação no litoral. No ano de 1860, a Argentina possuía apenas 39 quilômetros de trilhos, mas em 2010 a rede já alcançava 23.994 quilômetros de extensão, consolidando-se como uma das maiores redes ferroviárias do mundo, fora da Europa e dos Estados Unidos. Esse desenvolvimento ferroviário foi impulsionado por empresas como a Buenos Aires Great Southern Railway, que operava com garantias de retorno financeiro fornecidas pelo Estado argentino, atraindo investimentos massivos de Londres. O capital britânico controlava cerca de 66% de toda a rede ferroviária em 1937, refletindo a dependência tecnológica e financeira da nação em relação à Grã-Bretanha. Paralelamente, o governo empreendeu a Campanha do Deserto entre os anos de 1878 e 1885, sob o comando do general Júlio Argentino Roca, incorporando mais de 600 mil quilômetros quadrados de território na Patagônia e nos Pampas Ocidentais. O objetivo econômico desta ofensiva militar era liberar terras férteis para a pecuária de exportação e para o cultivo de cereais, integrando essas áreas ao circuito produtivo global através dos trilhos britânicos. A introdução das tecnologias de refrigeração no final da década de 1870 permitiu que a Argentina exportasse carne bovina de alta qualidade para a Europa, superando a fase da carne salgada e incentivando os estanceiros a investirem em raças de gado refinadas, para atender os paladares europeus. Este processo de modernização criou uma estrutura de dependência econômica, onde a Argentina fornecia produtos primários em troca de manufaturas e investimentos em infraestrutura, criando o que muitos historiadores denominam como um império informal britânico na região platina.
Entre 1880 e 1914, a Argentina viveu seu período de maior esplendor econômico, figurando consistentemente entre as 10 nações mais ricas do planeta, em termos de renda por habitante. No ano de 1913, o Produto Interno Bruto per capita argentino era comparado ao de países como França e Alemanha e era substancialmente superior ao da metrópole espanhola. Esta riqueza era sustentada por um modelo agroexportador extremamente eficiente, onde a produção de trigo, milho e linhaça cresceu de forma exponencial, com a área semeada de trigo saltando de 73 mil hectares em 1872 para quase 7 milhões em 1913. A demografia foi um componente vital dessa expansão, pois a Argentina recebeu milhões de imigrantes europeus que buscavam os altos salários fornecidos pela falta de mão de obra e abundância de terras. A população nacional saltou de 1.800.000 habitantes em 1869 para quase 8 milhões em 1914, com estrangeiros representando cerca de 30% do total populacional no início do século XX. Os imigrantes italianos e espanhóis formavam a base da nova classe trabalhadora urbana e rural, impulsionando o crescimento acelerado de Buenos Aires, que se transformou em uma metrópole moderna e cosmopolita, com infraestrutura comparável às grandes capitais europeias. No entanto, a distribuição de terra permaneceu altamente concentrada nas mãos das elites agrárias tradicionais, impedindo que a maioria dos imigrantes se tornassem proprietários rurais e forçando-os a atuar como arrendatários ou operários nas indústrias que começavam a surgir nas cidades. A participação argentina no comércio global de produtos primários atingiu quase 4% na década de 1920, evidenciando o sucesso de um modelo que, no entanto, parecia vulnerável às crises financeiras externas e às mudanças na demanda dos produtos internacionais. Antes de seguirmos, eu também demando seu like e sua inscrição. O fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e a subsequente Grande Depressão de 1929 desestabilizaram o modelo liberal agroexportador que sustentava o país. A queda vertical nos preços internacionais e o protecionismo das potências industriais forçaram a Argentina a buscar a autossuficiência através da industrialização por substituição de importações. No ano de 1930, um golpe militar encerrou décadas de estabilidade constitucional, marcando o início de um período de instabilidade política e social profunda. A assinatura do Tratado de Rooker-Huntsman em 1933 foi uma tentativa desesperada da elite agrária de manter o acesso ao mercado britânico para a carne argentina, em troca de concessões comerciais e fiscais, que foram duramente criticadas por setores nacionalistas, que viam o acordo como uma submissão aos interesses de Londres. A Segunda Guerra Mundial permitiu que a Argentina acumulasse reservas internacionais robustas ao exportar alimentos para os países em conflito sem poder importar manufaturas devido ao bloqueio comercial e à paralisia industrial europeia. Ao final da guerra, em 1945, o país possuía aproximadamente 1,7 bilhão de dólares em reservas internacionais, mas enfrentava uma infraestrutura envelhecida e uma crescente pressão social por direitos trabalhistas e melhores condições de vida para a classe operária. Neste cenário, Juan Domingo Perón emergiu como líder capaz de canalizar este descontentamento através de sua atuação na Secretaria de Trabalho e Previdência, onde instituiu benefícios que garantiam o apoio massivo das massas trabalhadoras. A posse de Juan Domingo Perón no dia 4 de junho de 1946 inaugurou um modelo econômico baseado no nacionalismo e na intervenção estatal profunda, que alteraria a trajetória da Argentina por décadas. O novo governo herdou uma situação financeira privilegiada, com reservas internacionais de aproximadamente 1,7 bilhão de dólares, acumuladas durante a Segunda Guerra Mundial. Com o objetivo de industrializar o país e redistribuir a renda, Perón lançou o primeiro plano quinquenal, fundamentado na busca pelo pleno emprego e no fortalecimento do mercado interno. O instrumento central dessa política foi o Instituto Argentino de Promoção e Intercâmbio, conhecido pela sigla IAPI, que detinha o monopólio do comércio exterior, comprando a produção agrícola a preços baixos e vendendo a valores de mercados internacionais, para financiar subsídios industriais e programas sociais em larga escala.
No curto prazo, os resultados foram expressivos, com o produto interno bruto crescendo 8% ao ano e o consumo saltando para 14% entre os anos de 1947 e 1951, impulsionando a construção de 217 mil moradias para a classe operária e 8 mil escolas. Entretanto, os pilares desse crescimento mostravam ser insustentáveis. O financiamento dos gastos públicos, que saltaram de cerca de 16% para aproximadamente 25% a 30% do PIB, foi realizado através da emissão de moeda e da utilização dos fundos de seguridade social para cobrir déficits correntes, transformando a poupança futura dos trabalhadores em consumo imediato. A primeira grande crise do modelo estourou em 1952, quando a inflação atacadista atingiu cerca de 40% a 50% e a falta de divisas para importar bens de capital estagnou a indústria nacional. Embora o governo tenha conseguido reduzir significativamente a dívida externa e em determinados momentos manter uma posição próxima do equilíbrio ou levemente credora, o esgotamento das reservas e a queda na produtividade agrícola geraram distorções estruturais persistentes. Após a queda de Juan Domingo Perón em 1955, o país mergulhou em um ciclo de instabilidade política e déficits fiscais recorrentes, frequentemente elevados e, em geral, entre cerca de 3% a 6% do PIB, forçando o Estado a atuar como um tomador de crédito interno e pressionar as taxas de juros. O cenário agravou-se drasticamente em junho de 1975, com o evento conhecido como Rodrigazo. O ministro Celestino Rodrigo tentou aplicar um plano de estabilização de choque com uma desvalorização cambial de 150% e aumento nos preços dos combustíveis de 180%, provocando uma reação violenta dos sindicatos e mergulhando o país em um ciclo de inflação de 3 dígitos. A partir desse momento, a inflação argentina quase nunca ficaria abaixo de 100% ao ano, até o final da década de 1990, consolidando o fim do modelo de industrialização por substituição de importações. O golpe militar de 1976 redirecionou a economia para a valorização financeira e o endividamento externo massivo. Durante a ditadura militar, a dívida externa saltou de 8 bilhões para 46 bilhões de dólares, financiando projetos ineficientes e resultando em um nível de atividade econômica paupérrimo ao fim do regime em 1983. A redemocratização enfrentou o caos monetário, culminando na hiperinflação de 1989, que registrou uma taxa anual de 3.070%. Assim, destruindo o poder de compra da população e forçando a renúncia antecipada do governo. Para conter o desastre, o governo de Carlos Menem implementou em 1991 o plano de conversibilidade, estabelecendo a paridade de 1:1 entre peso e dólar. Inicialmente, o plano foi bem sucedido, reduzindo a inflação para níveis internacionais e atraindo mais de 18 bilhões de dólares através de um processo massivo de privatizações de empresas estatais, como a petroleira YPF. Contudo, a rigidez cambial e o esgotamento das receitas das privatizações levaram a novos déficits, financiados por dívida externa, que dobrou de 65 bilhões para 130 bilhões de dólares em apenas 4 anos. O colapso total ocorreu em 2001, com a declaração da maior moratória da história, de 100 bilhões de dólares, gerando uma crise social sem precedentes. O ciclo kirchnerista, iniciado em 2003, aproveitou a alta nos preços das commodities agrícolas para promover um papel participativo do Estado e restaurar a dívida em 2005, reduzindo o montante de 195 bilhões para 125 bilhões de dólares. Porém, a gestão de Cristina Kirchner e posteriormente de Alberto Fernandes retomaram os vícios do populismo com gastos públicos desmedidos, financiados por subsídios energéticos e emissão de moeda. O resultado foi um empobrecimento relativo, onde a renda per capita de 2023 era 11% inferior ao nível de 2021. A inflação acelerou para 211% em 2023 e a pobreza atingiu 53% da população no primeiro semestre de 2024, refletindo a exaustão de um modelo de 80 anos de intervenção estatal. A eleição de Javier Milei no final de 2023 representou uma ruptura radical através de um programa de choque fiscal severo que reduziu o gasto público primário em 27% em termos reais no seu primeiro ano. Pela primeira vez em mais de uma década, a Argentina registrou um superávit fiscal primário de 1,8% do produto interno bruto, o que permitiu uma queda drástica na inflação mensal de 26% em dezembro, para níveis inferiores a 3% no final de 2024.
Embora inicialmente o país tenha enfrentado uma recessão severa e um aumento inicial na pobreza, as projeções indicam um crescimento de 5% para o ano de 2025, impulsionado pela exploração de recursos energéticos e pela recuperação do setor agrícola. A esperança do governo Milei reside na manutenção do ajuste fiscal e na desarticulação da máquina burocrática para reinserir a Argentina no caminho da oportunidade econômica e romper definitivamente com o ciclo de decadência iniciado na metade do século XX.